O crescer na vida cristã deve, pelo menos deveria ser algo em que você e eu estejamos envolvidos e empenhados em todo o tempo. Empenhados para que a graça de Deus, esta graça que nos alcançou, que nos transformou, que nos regenerou, que esta graça possa levar-nos, possa conduzir-nos à maturidade. Eu tenho insistido muito nisso aqui com vocês, na verdade, que nós precisamos, é uma necessidade cristã, porque, gente, obviamente eu digo isso entendendo que você e eu decidimos crer e viver segundo os princípios da palavra de Deus, segundo o Evangelho. Uma vida cristã baseada, firmada, alicerçada na palavra. Eu não estou pensando aqui numa religião evangélica, numa religião protestante, numa religião qualquer que seja. Eu estou pensando em você e eu comprometidos, alinhados no cristianismo baseado na palavra de Deus, que nos apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Óbvio que as coisas criadas manifestam a pessoa, a glória, a presença, a própria salvação de Deus para o homem. Assim diz a Bíblia. E por que a Bíblia nos revela isso, nos traz este entendimento? Para que você e eu possamos ter consciência de que, independente de uma pessoa ter ou não a Bíblia em suas mãos, ouvir ou não a pregação do Evangelho e o anúncio da pessoa de Deus e da sua salvação por meio de Jesus, Deus se manifesta, Deus se revela aos homens também através da natureza, da sua criação. Eu não vou entrar no mérito aqui, irmãos, de avaliação de salvação, de vida eterna. Desculpa, isso é desnecessário, porque nós já temos visto aqui, vimos domingo na comunidade com uma ênfase bem clara, que não devemos nos posicionar como juízes de quem quer que seja. As pessoas às vezes ficam um pouco chocadas quando eu digo que eu convivo com todas as crenças, no sentido de que as pessoas, no livre-arbítrio que Deus, e eu creio neste Deus que criou o homem com o livre-arbítrio, lhes dá. Eu não tenho que julgar ninguém. Mas para você e para mim, para nós que decidimos crer em Deus pelo conhecimento da sua palavra, é importante nós termos a coerência, o bom senso de vivermos, de buscarmos, de dedicarmos nossa vida segundo a palavra de Deus, meus amados. Senão fica uma questão muito mais religiosa, não é? As pessoas se tornam religiosas. O que acontece? Elas, na sua religiosidade, tomam para si doutrinas, tomam para si preceitos e regras humanas e não a palavra de Deus. Quando você e eu tomamos a palavra de Deus para que a nossa vida seja libertada, transformada, curada, aperfeiçoada, santificada pela palavra, nós, você e eu, devemos a cada dia conhecê-la, conhecer a palavra, ter a nossa mente totalmente transformada pela renovação do nosso entendimento, à luz pela revelação da palavra, e aí nós vamos continuar crescendo. E esta maturidade, este crescimento deve permear, deve frutificar o fruto do Espírito, que é amor, que é paz, que é longanimidade, que é benignidade, que é bondade, que é mansidão, que é fé, que é domínio próprio. Estas coisas, na nossa vida como cristãos, não como religiosos, como cristãos, vivendo a vida de Cristo, sendo habitados, morada
do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tudo isso que eu estou falando com você aqui, eu estou repetindo o que nós já falamos nas lives, já falamos aos domingos, está tudo aí publicado, não é? Mas nós que temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando dentro de nós, devemos ter na nossa vida o crescimento em todas as áreas, de uma forma em que tudo esteja firmado, enraizado, arraigado, alicerçado na palavra de Deus. Até porque Jesus diz assim: aqueles que ouvem estas minhas palavras e colocam em prática, aquele que se submete, aquele que obedece, ainda que venham as suas dificuldades, tribulações, tentações, provações, ainda que ele passe por situações extremas em que a sua humanidade possa fraquejar, contudo, a minha graça há de sustentá-lo, há de fortalecê-lo, o meu amor há de transbordar do seu interior, e o meu Espírito Santo vai ungí-lo, vai trazer dos céus o poder e vai fortalecer, vai animar, vai sustentar, vai dar esperança, vai manter de pé aquele que se coloca, aquele que obedece, aquele que está debaixo da minha palavra, aquele que está debaixo da minha vontade. Então, não é uma questão de religião. Não importa se é crente, protestante, evangélico, isso não muda nada na vida interior, na salvação, na transformação, na libertação. Aliás, tem muita gente religiosa que é pior do que o não religioso. Às vezes eu prefiro lidar com gente que abertamente é ateu, diz eu não creio em Deus, mas creio na justiça, creio nos princípios da integridade, como honestidade, como a transparência, como a verdade. É isso aí. Tem muita gente que diz não crer em Deus e vive uma vida de integridade social, moral, no sentido relacional, profissional, comercial, muito mais altruísta, muito mais elevada, muito mais correta do que muitos que se dizem cristãos e estão por aí envergonhando o nome do Senhor e o Evangelho de Jesus Cristo pela prática dos seus pecados, iniquidade, impiedade, falsidade, imoralidade, impureza. E você pode ver isso nas Escrituras, quando Paulo escreve aos irmãos que estão em Corinto, por exemplo, aquela igreja que havia nela a manifestação de todos os dons, nenhum dom lhes faltava, e, no entanto, era uma igreja que havia ali pessoas carnais em litígio, em dissolução umas com as outras, em todo tipo de pecado, de fornicação, de adultério. E você vê que isto, quando Paulo escreve para aqueles que estão se dizendo cristãos na igreja em Corinto, aos Coríntios, primeira e segunda carta, você pode ler. Então, meu irmão, minha irmã, por favor, não pense que a sua, a minha, a nossa ou qualquer religião tenha o poder de salvar, transformar, libertar o homem. Você e eu que decidimos, é uma decisão, eu estou batendo nisso aqui o tempo todo, eu decidi viver a vida cristã segundo os princípios da palavra de Deus. Para isto, de acordo com esta decisão, conforme esta decisão, eu preciso abrir mão daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu fui ensinado, das minhas tradições, dos meus valores, conceitos. Eu preciso abrir mão. Eu, às vezes, me deparo com gente muito sincera, muito honesta, muito correta, mas que diz, não, eu fui criado nessa religião, eu fui ensinado, eu não quero decepcionar os meus pais, meus avós, os meus ancestrais, eu não quero decepcionar as pessoas com as quais eu cresci, eu convivo, eu vivo. Ora, tudo bem, não há nenhum problema em você querer honrar as pessoas, em ser grato a elas. Agora, quando diz respeito a viver a vida cristã, nós precisamos ter uma decisão na nossa vida. A decisão de que, independente do que eu recebi, independente com quem eu me relacione, independente com todo respeito, gratidão que eu tenha pelas pessoas que me cuidaram, me auxiliaram, me protegeram, me guardaram, me ensinaram, tudo bem.
Nunca vamos deixar de honrar, respeitar e amar as pessoas. Mas quando eu decidi, decisão, livre-arbítrio, ninguém me forçou, eu espero que você nunca sirva nem a ninguém e muito menos a Deus por uma pressão, por medo, por coação, por ameaça. Nós servimos, nós buscamos, nós desejamos, nós queremos, nós decidimos seguir a Deus e a sua palavra e viver conforme a sua palavra, porque nós queremos. Não deve ser porque eu estou passando um momento de crise existencial, um momento de enfermidade incurável, só o milagre de Deus, um momento de crise conjugal, um momento de crise financeira, um momento... Bom, veja bem, nada impede que nos momentos de crise, sejam elas quais forem, nós estejamos clamando a Deus para um socorro bem presente na hora da angústia, até porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que nos ajuda em todo o tempo e nos fortalece mediante nossas fraquezas. Ok, nenhum problema. Mas, irmãos, se a gente busca a Deus por causa disto, chega uma hora que a gente não precisa mais ter essas necessidades atendidas e, infelizmente, você passa a conhecer os crentes frios, os crentes que são considerados mornos, você passa a conhecer os crentes desviados. Isso tudo é gente que buscou a Deus por causa de necessidades. A decisão deles de buscarem a Deus, estas pessoas, foi receber as bênçãos, receber o cuidado, a provisão, o recurso de Deus e não Deus. Você e eu precisamos receber o Pai, o Filho e o Espírito Santo para habitar dentro de nós. E então, o apóstolo Paulo, entendendo isto, mostrando a questão da maturidade, do crescimento, escrevendo aos irmãos de Filipos, uma igreja que compartilhou com ele desde o início de todas as suas necessidades, de toda a sua vida, ele diz assim, olha, vocês vivam, versículo de número 27 de Filipenses, capítulo 1, vocês vivam, acima de tudo, de uma maneira, de um modo digno do evangelho de Cristo. Viva disto. Irmãos, nós não somos infalíveis, não somos impecáveis, nós erramos, pisamos na bola, a gente tem que voltar e pedir perdão. O problema de pecar não é o pecado em si. É você dizer o seguinte, olha, eu errei. Eu reconheço que eu errei na minha limitação, na minha finitude, na minha humanidade, na minha percepção, na minha formação, na minha personalidade. Eu errei. Me perdoe. Me perdoe. É isto. Reconhecer que eu errei. Reconheça que você errou. E peça perdão. E siga em frente. Não fique se justificando, não fique argumentando. Eu às vezes, vou conversar com pessoas e tudo para elas, quando elas veem que você fez um contra-argumento à posição delas, elas logo mudam. Ah, então, isso mesmo. Então, eu estava... não, pois é, então. Pensando... Poxa, qual o problema de dizer eu pensei diferente, eu pensava diferente, eu creio diferente, mas eu estou vendo aqui que eu estou errado. Gente... Qual que é o problema de reconhecer que está errado e arrepender-se e confessar o pecado e voltar atrás? Meu Deus, vive de maneira digna do Evangelho. Dignidade é você reconhecer sua limitação, seu erro, sua finitude. Você reconhecer que você é uma nova criatura em Cristo, que Ele te ama, que Ele te escolheu e que você não precisa ficar dependendo nem vivendo na dependência da aprovação de ninguém, dos aplausos, do sorriso de ninguém, não. Você já foi aprovado, você já foi escolhido, você já foi eleito por Deus, o nosso Pai Celestial. Descanse nisso, viva de maneira digna. E diz o apóstolo Paulo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em Cristo, firmes na palavra dele, firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Não é pela fé de uma instituição evangélica,
Ô, meu irmão, minha irmã, a fé evangélica é a fé no evangelho, nas boas novas de Jesus Cristo. Não é a fé dos que se denominam instituição evangélica. Difícil isso, né? O que você é? Eu sou evangélico. O que você é? Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou budista. Cada um tem uma religião. Eu sou cristão. Eu sou de Jesus. Eu amo a Jesus. Eu amo a palavra de Deus. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero que a vida de Cristo se manifeste em mim. Eu quero que a vida ressurreta de Jesus Cristo se manifeste em mim. Eu quero que Ele me aperfeiçoe, eu quero que Ele me limpe, eu quero que Ele me pode para que eu possa dar mais fruto. Eu quero que Ele coloque na minha vida a existência frutificante do Espírito dEle. Eu quero que o Espírito Santo de Deus frutifique. Só a Bíblia, né? Se a gente pudesse pegar só a Bíblia. Capítulo 2, eu tenho insistido nisso aqui com vocês, falei um pouquinho sobre isso no domingo lá com a nossa turma. Capítulo 2, versículo 12, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, olha que coisa linda a obediência, como sempre obedecestes, não só na minha presença, diz o apóstolo Paulo a esta igreja, a estes irmãos, porém muito mais agora, na minha ausência, diz o apóstolo Paulo, não estando eu com vocês, olha a expressão que o apóstolo Paulo usa, irmãos, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Execute, realize, desenvolva, faça crescer, amadureça, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Se dedique ao conhecimento da palavra. Já disse aqui ontem, vou repetir, eu não tenho nada contra leitura corrida, não é? Que você faz planejada, um capítulo por dia, 2, 3, 4, 5, ler a Bíblia toda em um ano, faça isso, ler a Bíblia de forma cronológica, eu já fiz tudo isso, é uma bênção, nenhum problema em fazê-lo. Mas, meu irmão, minha irmã, medite, rumine, coloque a palavra de Deus como um alimento para você. Eu não sei se você sabe, mas algumas coisas na alimentação natural nos ensinam muito, né? Primeiro, você deve comer coisas saudáveis. Segundo, que a mastigação, ela é de suma importância. A meditação é você fazer uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, você vai comer, é importante que você tenha o tempo só de comer, que você não fique atendendo telefone, fazendo pesquisa, se envolvendo com outras coisas. Você vai comer, é o seu horário de comer. Você vai mastigar, mastigue devagar, mastigue várias vezes, sinta o sabor dos alimentos, não é assim? Faça isso. A ciência está nos mostrando claramente isso. É só você pesquisar. Então, veja bem, quando você se alimenta de coisas que vão sair, até porque Jesus disse, o que entra no homem não contamina o homem, porque o que entra no homem sai do homem. Mas ainda assim, para você usufruir do alimento, você precisa de mastigar, de sentir, de ter prazer, de ter paz, de ter um momento ali de quietude, não é verdade? É importante. Esse negócio de você comer rápido, correndo, em pé, isso é uma loucura, isso faz mal. Faz mal. Ora, se para o nosso corpo nós precisamos de tempo, de qualidade de alimentos saudáveis, mastigação, de preferência silêncio, de um momento de introspecção, para você curtir aquele momento. Isso para o alimento físico do corpo.
Um alimento que entra e vai sair. Aí diz a Bíblia, é a palavra de Deus, não sou eu, que você tem que tomar a palavra dele, de Deus, como alimento, não é verdade? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. E este alimento, esta palavra, não pode ser digerida rapidamente, como se você estivesse comendo um sanduíche ou um salgadinho para enganar a fome. Tem muita gente usando a palavra de Deus para enganar a consciência. Tem gente que usa a palavra de Deus para enganar a consciência pesada relacionada aos seus pecados. É isso que muita gente tem feito, infelizmente. Use a palavra de Deus, segundo a própria palavra diz, para que você possa desenvolver a sua salvação, para que você possa crescer, para que você possa evoluir, para que você possa desfrutar do verdadeiro alimento que alimenta a sua alma, que alimenta o seu espírito, que reflete na saúde do seu corpo. Mas para isto você precisa alimentar-se, tomar a palavra de Deus, colocá-la em sua mente, ter uma palavra a cada manhã, ter a palavra de Deus para responder às suas necessidades, ter a palavra de Deus para resistir às tentações, ter a palavra de Deus para responder às suas crises, às suas inquietudes, às suas dúvidas, às suas inseguranças, que todos nós as temos. Todos nós temos necessidades. Todos nós passamos por situações de inquietudes, de insegurança, de medos, temores, incertezas, tudo isso a gente passa. Por isso que ao desenvolver a nossa salvação, nós vamos desenvolvê-la sem temor, sem medo, sem tremor, porque a palavra de Deus vai nos trazer segurança, a palavra de Deus vai nos trazer firmeza, a palavra de Deus na nossa mente, habitando ricamente no nossa mente, no nosso interior, vai responder pela revelação do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, vai responder todas as nossas inquietudes, tudo aquilo que perturba, todas as nossas ansiedades. Eu estou inseguro com o dia de amanhã, eu vou responder à minha insegurança, vou responder para mim mesmo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas. E aí eu vou citar, vou profetizar, vou anunciar para a minha mente, para o meu coração, para os meus sentimentos, para minhas emoções, para a minha realidade, que eu não nego. Eu nunca, jamais negarei a realidade, mas eu tenho a palavra de Deus que pode me colocar acima da realidade de uma forma profética. Foi por isso que Jesus Cristo nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, acima de toda autoridade, de todo governo, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, para que você e eu vivamos acima da média, acima de nós mesmos, acima das nossas emoções. Por isso que eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim. Isso tem que ser confessado, isso tem que ser praticado, isso tem que ser todo dia na sua vida, na minha vida, exercitado. Desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver. Para desenvolver esta salvação, eu preciso, é uma necessidade minha, sua, nossa, de todo cristão, que nós tenhamos a palavra de Deus habitando ricamente dentro de nós. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. E diante das circunstâncias desta vida, nós vamos responder a nós mesmos, a nossa mente,
as nossas emoções, sentimentos, diante das tentações, diante das provações, diante de tudo, diante de todos, nós vamos responder com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que tem o poder de penetrar em nós, dividindo, separando, esquadrinhando, escrutinando, para ficar bem bonito, nosso coração, nossos sentimentos, nossas emoções. Ela, a palavra de Deus, vai nos vivificar pela revelação do Espírito Santo, vai trazer vida e vida abundante, vida e vida eterna. E assim, você e eu vamos crescendo, cumprindo-se o que a palavra de Deus diz. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça sobre a sua vida nesta abençoada e bendita quarta-feira, a glória dEle, que você receba, assim, toda a provisão que vem dEle para uma vida abundante, para uma vida nova, para uma vida de liberdade, onde você possa, em todo o tempo, viver em santidade, em justiça perante Ele todos os seus dias. E assim, que Ele seja Cristo glorificado, o Pai e o Filho, através da sua vida.